Eu não aguento mais pegar um livro pra ler e descobrir que ele acontece naquele mesmo universo genérico de elfos e dragões e anões, e eles são todos iguais, e é reciclado do Senhor dos Anéis pela 20ª vez, tipo todos os livros de fantasia que estão saindo faz um bom tempo. E aí, pessoas da internet, eu sou o Vini, esse é o meu canal e hoje eu quero falar de inovação, porque faz um tempo já que eu tô sentindo esse negócio que tá acontecendo no mercado literário, que é assim, todos os livros são genéricos, todos não, vai, só a grande maioria dos livros são genéricos e acontecem aquele mesmo universo que ele é um mundo medieval, que as pessoas vivem em uma vila pequena perto da floresta e o cara ele é um filho, sobrinho, neto de fazendeiro e ele passou a vida inteira dele na fazenda e de repente vem alguma coisa e acontece, ele vai embora daquele mundinho de fazenda dele, ele viaja pelas estradas e acontece coisa, ele encontra bandidos, soldados e vocês sabem do que eu tô falando. Tem gente que fez isso muito bem. A Roda do Tempo saiu em 90, 91, 92, 89, por aí. E ele fez isso muito bem. E deu muito certo. O livro dele é muito bem escrito e é emocionante, e você se envolve, você gosta do livro e você gosta da história. Porém, já deu. Uma pessoa fez bem, não significa que todo mundo tem que fazer a mesma coisa sempre, toda vez, igualzinho. Um cara que vive na fazenda dele tá andando lá no carrinho lá, ele tá indo pra feira, e aí tem o baile anual, e tem aquela menina que ele gosta. Dá pra escrever um livro de fantasia hoje em dia que não seja a mesma coisa. E é disso que eu quero falar hoje. Eu quero falar de inovação em ambientação literária. Porque a maioria das pessoas dividem um livro em 3 partes: plot, ambientação e personagem. Eu quero falar de ambientação hoje. Ambientação é mundo, cultura, pessoas, as coisas que acontecem apesar do plot. A gente tem umas 2 formas de dividir ambientação. A ambientação física é tudo aquilo que existiria se as criaturas, os humanos ou a raça em questão que você está escrevendo aí no seu livro não existissem no planeta, aquilo ainda existiria. Por exemplo, a geografia, o clima, a astrologia, a fauna e a flora, por exemplo. São coisas que existem e que você pode modificar elas e transformar o seu mundo em uma coisa muito mais divertida. Por exemplo, para quem já leu Stormlight Archive, do Sanderson, você começa o livro e você percebe que nada naquele mundo é igual. Nada. Não tem um animal que é igual na Terra, as plantas não são iguais. Então o que ele fez? Nesse livro, ele focou muito em fazer a ambientação física algo diferente. Ele é um mundo onde o clima é diferente. Então, o que acontece em um mundo, toda vez que chove, é uma tempestade absurdamente forte que arranca árvores do chão, por exemplo. Toda chuva que cai é uma chuva ridícula dessa. O mundo ele tem que se desenvolver e evoluir de forma que ele consiga sobreviver à tempestade dessa. Então, por exemplo, o ser humano ele vai viver em cavernas ou em construções de pedra porque de outra forma a chuva simplesmente ia arrancar a casa do chão. Os animais são todos meio que tipo crustáceos que crescem com cascas e quando dá uma chuva dessa, o cara ele simplesmente entra pra dentro daquela casca dele pra poder sobreviver. As plantas são tipo aquele dorme-dorme, sabe? Que você encosta o dedo assim e a plantinha fecha pra poder se proteger do vento e da força da chuva. Então, isso é só um exemplo, né? De alguma criação que pode, de uma ambientação física que pode mudar muito o clima de um livro. Mistborn, por exemplo, a gente tem uma ambientação física completamente diferente da nossa, que é mais ou menos cai cinza do céu o tempo inteiro. E durante as noites você tem névoa que cobre o chão e que atrapalha a visão de inúmeras pessoas. Como isso vai mudar o seu planeta? Como isso vai mudar a sua história? Que tipos de conflito isso pode gerar para manter a sua história interessante? Eu acho que você faz uma mudança dessa e se pergunta 3 coisas. E essas 3 coisas são suficientes para poder criar alavancas e movimentar a sua história. É importante pensar também que na ambientação física a gente não precisa de mudar todos os aspectos. Imagina que você tem que falar astrologia, clima, geografia, astrologia não, né? Astronomia, porque astrologia pode ter, mas aí a astrologia é cultural, não é físico, né? E você tem inúmeras coisas físicas que você pode mudar no seu livro. Escolhe uma ou duas, movimenta essas coisas, cria uma coisinha diferente em cima disso e se pergunta o que altera no mundo quando essas coisas mudam. Por exemplo, o que alteraria no nosso mundo se a água fosse venenosa?
como o mundo se desenvolveria e como seria a vida e as coisas que aconteceriam no nosso planeta se a água fosse venenosa. Ou se a água fosse venenosa somente para animais. Para plantas, a água não é venenosa, mas para animais a água é venenosa. Você pode criar vários pontos de conflito e que podem desenvolver a sua história a partir daí. E agora a gente vai falar da ambientação cultural. Tudo que pode ser mudado com ambientação cultural. Vamos lá, o que é cultural? Educação, comida, posição social, papéis de gênero, as leis, cortejo, como é que você conquista uma outra pessoa, como funciona o cortejo. Inúmeras coisas sociais. Religião, por exemplo, várias coisas que existem na nossa sociedade e que, se fossem diferentes, como elas seriam. E aí você pensa, por exemplo, o que aconteceria no mundo onde, se os homens usassem magia, eles enlouqueceriam. E se as mulheres usassem magia, elas iam viver normalmente e iam ser poderosas. A forma de como a sociedade teria evoluído seria muito diferente. Isso acontece na Roda do Tempo, do Robert Downey. E cara, o mundo fica diferente. As mulheres têm uma posição muito mais importante na sociedade, porque um homem que usa magia enlouquece. Então, existe um negócio chamado, eu acho que em inglês chama male bias, que é tipo assim, quando você não sabe se alguma coisa é masculina ou feminina, por padrão a gente fala que essa coisa é masculina. Quando você lê o nome de uma pessoa e essa pessoa não é... E essa pessoa, você não sabe se é homem ou menina, você acaba, por padrão, colocando essa pessoa como masculino. E quem fez estudos sobre feminismo e o desenvolvimento da sociedade nesse aspecto consegue falar melhor, mas por padrão na nossa sociedade o que acontece é o seguinte: se um homem e uma mulher começam a falar numa reunião, a maioria das pessoas tende a prestar atenção no homem primeiro e depois na mulher. É uma coisa escrota pra caramba e com certeza a gente tem que mudar isso. E você mudando isso na sua história, o mundo já parece uma coisa completamente diferente. Quer dizer, a Roda do Tempo acontece naquele mundo medieval parecido com a maioria das coisas, porém a ambientação social dele é muito, muito complexa e muito bem feita. Outra coisa que acontece no Stormlight Archive do Sanderson: homens não podem ler e escrever. Homens não são ensinados a ler e escrever. Como a sociedade seria diferente se todos os registros históricos e todos os documentos fossem escritos pelas mulheres e o homem não teria direito nenhum de escrever? Como essa sociedade iria se desenvolver? Os homens realmente teriam controle sobre a sociedade? Ou as mulheres poderiam muito bem alterar documentos ao longo do tempo e, em busca de um objetivo maior, mudar ou encaminhar a sociedade em certos destinos, sabe? São coisas que você pode transformar um livro de uma forma fantástica, modificando coisas pequenas. Vamos lá, o que mais que a gente pode fazer um exercício aqui de pensamento? Cortejo é bacana. Nesses livros, normalmente, a mulher é considerada um objeto. Não nos livros, mas no momento histórico, a mulher é muito objetificada. O homem que vai lá e pede a mulher em casamento, leva ela para sua casa e tal. Como seria a sociedade se quem escolhesse o parceiro e quem fosse lá cortejar e decidir e ter a prioridade de tomar essa atitude fosse a mulher? Como as coisas seriam diferentes? Essas mudanças pequenas são importantíssimas para a gente tentar inovar, e é muito bacana isso. Outra coisa que eu quero falar aqui pra gente terminar esse assunto é momento histórico. Por que todas as histórias têm que ser medievais, por exemplo? Por que a galera não pode fazer alguma coisa tipo As Mentiras de Locke Lamora? Quem leu já sabe que é uma história que acontece num momento meio renascentista, é uma coisa meio Viena, meio La Belle Époque, é um pouco mais avançado no momento histórico do que a maioria. Mistborn também é bastante renascentista, ele é uma coisa um pouco mais avançada assim em relação histórica. Por que, por exemplo, não pode acontecer uma história de fantasia em um momento de revolução industrial, por exemplo? A arma acabou de ser inventada, você agora tem pólvora e como matar as pessoas à distância,
como magia funcionaria num universo desse. Você tem várias formas de criar um mundo novo e não cansar o seu leitor com aquela mesma lenga-lenga. As pessoas, no meu mundo vai ter cavalo, mas eu não vou chamar ele de cavalo, eu vou chamar ele de Blip Blop. E aí é tudo igual, só que o cavalo é chamado de Blip Blop. Cara, não é nada novo, não é nada interessante. A gente precisa de criar livros novos. Eu tava pensando esses dias, putz, eu queria ler um livro assim. Então por que eu não escrevo um livro assim? É muito mais bacana e é uma forma da gente fazer acontecer as coisas que a gente quer ver mudar no mundo e no mercado literário. Bom, galera, esse foi o meu vídeo sobre inovação nas ambientações fictícias para fantasia e ficção científica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem mais vídeos sobre escrita, vocês me deem um toque nos comentários, me mandem uma DM no Twitter. Eu vou fazer mais vídeos porque é um negócio que eu me interesso bastante, mas eu queria saber se vocês curtem também. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal aí embaixo e sejam bem-vindos aí ao canal. Eu espero que vocês gostem bastante do conteúdo. Tem vídeo toda semana. Muito obrigado, gente. Um abraço e tchau.